Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos continuar na série Superando Obstáculos, falando hoje sobre crises conjugais, crises no relacionamento, crises dentro do casamento. Essa orientação espiritual será dividida em 4 partes, né, onde eu vou falar sobre a rotina no casamento, sobre o espelhamento de comportamentos, sobre a traição e fidelidade e sobre a incompatibilidade de crenças. Bom, começando, nós vamos falar sobre rotina no casamento. Existe sempre aquela reclamação mútua das questões de rotina no casamento. Por rotina, um ou outro costuma dizer que as coisas se repetem, ou seja, a pessoa queria viver uma novidade e isso a incomoda. Veja bem, o ser humano ele tem certos aspectos e você dizer assim que existe uma questão de rotina no relacionamento é algo um tanto quanto contraditório. Quando você procurou relacionar-se com a pessoa, você não fez um protocolo. Por protocolo eu digo assim: quando nós conhecemos alguém para nos relacionar, normalmente a gente tem um comportamento instintivo. Qual é o comportamento instintivo? Já se vai para a cama e faz uma relação sexual. Isso muito rápido. Às vezes a pessoa conhece uma pessoa na festa, às vezes ela começou a conversar na internet, já marca o encontro e dali eles vão para a relação sexual. Esse é um dos maiores erros que existem. Primeiro, porque você vai criando. Você já viu aquela frase? A primeira impressão é a que fica. Isso não é um ditado vago. Quando você, mulher, se entrega ao homem, né, ao princípio ali da relação sexual, sem uma convivência, sem uma conversa, sem uma interiorização entre ambos, sem que os dois se conheçam, se curtam, ou seja, as pessoas vão viver um pouco antes de ir para esse passo que é tão importante. Você vai estar criando nele um gatilho mental, porque o homem é muito instintivo, e toda vez que esse homem enxergar você, ou seja, ele está ali vivendo a vida dele normal, e de repente ele chega e enxerga você, o que ele pensa? Ele pensa na relação sexual, por causa do gatilho que foi criado. Então, esse aspecto que muitas mulheres já no casamento reclamam de rotina, 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 muito tem a ver também dessas questões de condicionamentos criados lá atrás, ou seja, por não fazer uma escolha correta, porque não existe rotina, gente. O que existe é diferença de gostos. Às vezes a mulher gosta de sair à noite, o homem não. E esses aspectos é o que aí já diz na psicologia e tudo, mas espiritualmente falando, cada um pode ser maleável. Como que eu sou maleável? Eu tenho que entender que nós estamos vivendo em comunidade. Então há um aspecto que se chama uma boa convivência. Então, para que não tenha o chamado rotina, que para alguns, entre aspas, é justamente não sair, porque vocês nunca vão falar para a pessoa falar que tem rotina, é só porque não saiu, porque não viajou, porque não curtiu, porque não foi ao shopping. É isso que a pessoa chama de rotina. Então, às vezes as banalidades, futilidades, mas que servem para, né, retribuir um pouco o cansaço e a estagnação que a vida tem. Não vamos aqui criticar ninguém. Então, deve-se ter, a você que escuta essa orientação espiritual, uma maleabilidade, tanto em ceder um pouco e, principalmente, compreender o outro quando ele não cede. A gente tem que trabalhar isso bastante calmamente e não forçar nada. Porque que adianta? Você casou, hoje você tem filhos, ou muitas vezes, né, o seu casamento é um casamento de anos, aí você simplesmente acha que isso não presta. Você já entendeu uma coisa que pode ser interessante. Toda vez que a gente muda o pensamento de uma hora para outra, a gente tem que descobrir de onde veio aquele pensamento. Por que agora eu falo que meu casamento tem rotina? Eu descobri isso na novela, em algo que eu li, numa amiga que me falou. E por que eu estou falando diretamente às mulheres? Porque é onde parte as maiores reclamações. Então a gente tem que ser muito auto-observador para não destruir um relacionamento por causa dessa palavra rotina, sendo que ela não existe. O que existe são aspectos de comportamentos que devem ser observados e, principalmente, devem ser trabalhados. Então, partindo desse princípio, vamos lá
para a questão que também eu acho complexa, que é o segundo tópico, que é espelhamento de comportamento. Esse tema eu já trabalhei ele com várias pessoas e nós já tivemos bons resultados, que funciona assim. Se eu, casado aqui com a minha esposa, começo a imaginar ela, eu tenho um pensamento formado que a minha esposa é uma pessoa ruim, que a minha esposa é uma pessoa mal-humorada, que a minha esposa é uma pessoa que realmente não tem gosto pela vida, e aquilo fixa no meu pensamento. O que eu estou fazendo é projetando nela aquilo e forçando aquele comportamento. Nisso eu estou gerando um espelhamento, ou seja, eu estou ali transferindo para que a pessoa haja daquela forma. Ou seja, é tão complicado quando você quer mudar e não consegue. Já prestaram atenção aquelas pessoas que falam: nossa, mas eu faço de tudo para mudar o meu comportamento e não consigo. Aí quando você vai estudar a vida daquela pessoa, o pai pensa que a pessoa é assim, o marido pensa que a pessoa é assim, a esposa pensa que a pessoa é assim, eles fixam o pensamento, mas os piores que tem é o do marido e da mulher. Vou explicar por quê e vocês vão me entender. Olha bem, quando você tem uma relação sexual com a outra pessoa, o que sai aqui, ó, do seu chakra básico e vai de encontro ao chakra básico da outra pessoa é um fio. É como se fosse um fio de fibra ótica. Quem conhece aí os cabos, imagine que está tendo um fio de conexão e a transferência de informação é em tempo real. Então, quando você se liga nas relações sexuais, uma, duas, às vezes 1000 relações, imagine quantos fios não estão gerando essa conexão. É uma conexão muito forte. Por isso que casamentos e relacionamentos muito antigos, quando as pessoas se separam, dói muito por causa dessa conexão. Porque o outro que sai da relação, ele ainda está conectado a você. Se ele sofre, você sente. Se você sofre, ele sente. E aí as pessoas se perguntam: poxa, mas eu já não gostava mais da pessoa, mas eu tô com dó dela aqui. E muitas vezes o outro está sofrendo lá e você está recebendo toda aquela carga de informação pela ligação, né, do entrelaçamento quântico que existem entre vocês e você não entende nada. E aí o que que acontece? Se você pegar essa regra do entrelaçamento, onde os dois estão ligados pelas relações sexuais, e você aplica assim, ó, quando o marido ou a mulher espelha um comportamento no cônjuge, né, ele recebe aquela informação em tempo real. E aquela informação impulsiona ele a ser daquela forma. Então, assim, o marido pensa: a minha esposa é uma esposa ruim, ela cozinha mal, ela é uma pessoa que não se cuida. Tudo aquilo está indo para ela como carga de informação. E aí, como é que eu faço para mudar isso, José Augusto? Como é que eu faço para não espelhar um comportamento negativo na outra pessoa? Porque a outra pessoa não tem como eu salvar ela. Porque como é que você vai saber que alguém está espelhando você? Só se você tiver realmente um insight e falar assim: poxa, eu estou tentando mudar e não consigo. Aí você tem que fazer uma varredura. Fulano, vem cá, como é que você me imagina? Você teria coragem de falar isso? Chega no seu marido, chega na sua esposa e pergunta: como é que é a sua visão sobre mim? Fale sinceramente. Você acredita que o outro vai falar? Muitas vezes não, na maioria das vezes não. Então, para você aí, que é o agente de espelhar o outro, só jogando pensamentos negativos, o que você tem que fazer é justamente o oposto. Fazer um treinamento. Nós não temos os treinamentos, então você tem que treinar a sua mente. Então, por exemplo, eu vou me treinar como? A minha esposa Raquel é uma pessoa muito boa. Eu vou falar isso verbalmente. A minha esposa Raquel é uma pessoa dedicada. A minha esposa Raquel é uma pessoa trabalhadora. A minha esposa Raquel é uma ótima mãe. A minha esposa Raquel é uma ótima esposa, mulher, filha. Ela é uma pessoa que se cuida, ela é uma pessoa linda, ela é uma pessoa que eu realmente admiro. Então, toda essa carga de comportamento que eu jogo nela, aquilo vai refletir no comportamento dela. E ela recebe todo aquele impulso. E água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Com o tempo, aquilo vai se implantando. E aí você vai vendo a outra pessoa melhorar, a outra pessoa se transformar, a outra pessoa começar a mudar o comportamento e a pessoa fica admirada. Muitos que estão no despertar espiritual falam assim: ai, José Augusto, meu marido, ele não aceita nada de novo. E aí eu fico pensando: será que essa pessoa, qual é o pensamento que ela está projetando nele? Ela projeta que o meu marido ele não aceita, que o meu marido ele é arcaico, que o meu marido ele é ignorante, que o meu marido é contra tudo que eu faço. Se você está projetando isso do seu marido, o que você tem como resposta cognitiva dele? Tudo isso.
Então, não adianta você reclamar do outro se você tem a mente travada que o outro é daquela forma. Você vai fazer o seguinte, é murro em ponta de faca. Reclama, reclama, reclama do marido, da esposa, mas sempre fixa uma imagem mental deles que eles sejam daquela forma. E aí vem um caso muito sério. Por quê? Quando eu coloco isso como algo e aquilo se cristaliza, a outra pessoa, você vai entender. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês para entender esse fato. A outra pessoa com você, ela fica séria, né? Triste pelos cantos e tal. Você fala, poxa, mas essa pessoa não é alegre. Aí alguém liga para ela, ela ri, se diverte. E o que está acontecendo? Por que com você ela não é assim? E por que com outras pessoas, com os familiares, ela é muito alegre? É justamente porque você espelha que a pessoa ela é mal-humorada, ela é triste, ela não te trata bem. Você fixou aquele comportamento, aquela pessoa não consegue ser diferente com você. E que isso é muito forte, gente. Não adianta você querer contrariar as leis. Elas estão aí e elas funcionam independente do que você queira ou não queira. Não existe a lei da gravidade, joga uma pedra para cima, vai cair. Entendeu? Não existe a lei do eletromagnetismo, tudo que você faz é o que você recebe. Todas as leis estão aí para fazerem a administração e a sequência da vida, porque senão tudo seria uma baderna. Então, tudo que você pensa do outro é o que ele vai ser para você. Tudo que você acredita que o outro é o que ele vai ser para você. Tudo que você tem como crença do outro é o que você vai ter de resposta cognitiva. Então, avalie isso, pense seriamente sobre isso e mude o teu comportamento se você identificou realmente que faz isso. Muitas vezes a pessoa deveria ter uma autoconsciência para pensar assim, poxa, mas por que eu estou espelhando ou projetando naquela pessoa pensamentos tão negativos? Por que eu tenho essa visão tão errada daquela pessoa? Muitas vezes eu estou dizendo para vocês, a gente escraviza o outro, né, numa vida ruim, porque a gente não abre mão dos conceitos que a gente tem. Então, gente, vamos ser flexível, vamos nos auto-observar e vamos ser realistas. Eu vou dar uma tarefa para vocês, façam isso, sejam sinceros. Agora que eu vou perguntar e vocês pensem aí. E a sinceridade de vocês para vocês mesmos, respondam agora mentalmente. O que você pensa do seu marido, da sua esposa, como uma pessoa que te ajuda? Você pensa em algo bom ou ruim? O que você pensa do seu marido, da sua esposa, no quesito, por exemplo, da lealdade? É algo bom ou ruim? Como é que você enxerga o seu marido, da sua esposa, na questão do comportamento familiar dentro da casa? Como é que você enxerga o seu marido ou a sua esposa no quesito sair, aproveitar a vida? Como é que você enxerga o seu marido ou a sua esposa no quesito de crenças religiosas? Então você tem que começar a se questionar sobre isso, porque isso está incubado lá. E quanto mais visão negativa você tiver do outro, mais ele vai ser daquela forma. Então é reflexão, é mudança de estado de consciência e é exercício mental para poder descobrir as visões erradas e transformar. Porque aí vocês têm a modelagem para ir lá e reprogramar a mente. Então é muito sério e ferramentas é o que não faltam para você realmente transformar a tua vida. Vamos para o terceiro tema. Ele é bem complexo. Falar de traição e fidelidade é algo muito sério. Olha bem, quando você está convivendo com uma pessoa, e o seu relacionamento iniciou daquela forma que eu disse lá no começo, pela base sexual. Você não criou nenhuma relação afetiva. Vocês não se ligaram pelo que a gente chama de coração, pelo que a gente chama de mental, pelo que a gente chama desses órgãos superiores. Vocês já entenderam? Ó? O órgão sexual está lá embaixo. A mente está lá em cima. Qual é que é mais sublime? É lógico que é a mente. Aí você se liga primeiramente ao outro pelo órgão sexual. E aí você quer que o outro entenda você pela mente. Mas como é que você vai ser entendido se você já fez a conexão por essa parte que a gente chama inferior? A sexualidade, ela se torna inferior quando você coloca ela no topo da cadeia. Você tem que colocar a sexualidade na parte que é necessária. Ela é como... Vou explicar para vocês o que é a sexualidade. É como você se alimentar. É como você tem uma relação assim, ó, com o alimento, tem uma relação de tomar banho. Tem que ser algo que você trata de maneira, né, tranquila. Você não precisa colocar aquilo como se fosse a coisa mais importante da tua vida, senão as pessoas ficam escravas do processo. Quantas pessoas vocês já viram que é ninfomaníaca sexual? Justamente porque colocam a sexualidade como algo na vida delas que é. Então, gente, vamos ter serenidade.
A traição, ela vem justamente, uma das partes da traição, vou conectar aqui com a espelhagem, o marido ou a esposa pensa, eu não confio na minha esposa, eu não confio no meu marido. Você vai ter um problema seríssimo com esse espelhamento. Toda vez que você projeta no outro que ele vai te trair, a tendência dele trair você é muito grande. E o desvio de comportamento das pessoas vem também por questões de convivência. Olha só, tem pessoas que elas têm uma falha no caráter, o caráter dela não é tão acentuado, e aí a pessoa não aguenta muitas vezes uma crise conjugal e trai a outra. Muitas vezes a pessoa por vingança trai a outra. Muitas vezes a pessoa por carência trai a outra. Muitas vezes a pessoa porque é muito inteligente quer testar o outro, quer ver se ele dá conta de ter relacionamentos, né, avulsos. Então existe de tudo nesse universo da traição. E o que é mais importante é justamente a gente poder não ficar livre disso, mas libertar a todos. Ou seja, não adianta eu só ser imune a isso, eu tenho que deixar o outro também imune. Nós devemos sempre dar a atenção necessária ao outro. Nunca pense você que deixando o outro de lado você vai conquistar algo dele. Relacionamento afetivo é feito a dois. Tem que ter carinho, tem que ter dedicação, tem que ter cuidado, tem que ter atenção. Se você não dar atenção ao seu marido, à sua esposa, você pode ter certeza, uma hora você vai perder essa atenção dele. E ele pode olhar para o lado e achar alguém que dá atenção para ele. E aí o que vai acontecer? Com certeza, uma possível traição. E aí a pessoa fica revoltada e diz que o outro é culpado, mas ninguém reconhece que talvez lá atrás, por uma falta de diálogo, uma falta de contato, uma falta, né, de realmente uma visão diferente de mundo sobre aquela pessoa, tanto o homem como a mulher, você não abriu mão de alguns conceitos seu. E aí colhe muitas vezes um fardo pesado e não tem o que fazer. Por quê? Na separação, que acontece devido à traição é muito dolorido. Muitas vezes os filhos sofrem muito, a esposa sofre muito, o marido sofre muito. São casos que ninguém está inocente. Nós temos muitas mulheres que traem o marido, muitos homens que traem as mulheres. Hoje o jogo está aberto, uma sociedade que evoluiu bastante. E para que você não traia o outro, você tem que saber que o aspecto da fidelidade é uma evolução espiritual. Se você realmente tem uma maturidade espiritual, você sabe respeitar os acordos. Se você começa a conviver com uma pessoa e vocês fizeram um acordo de serem fiéis um ao outro, ou seja, eu vou dedicar a você uma fidelidade, eu vou realmente dar-me a você por completo. E nessa entrega no relacionamento, a gente pode aprimorar ele muito quando eu começo a realmente, primeiro, sempre enxergar o outro de maneira positiva. Segundo, sempre elogiar o outro. Comece a fazer isso no seu relacionamento. Elogie o outro pelas mínimas coisas e pelas grandes coisas. Você, marido, elogie a sua esposa, elogie ela por tudo. Se ela cuida bem da casa, se ela faz um bom jantar, se ela é uma esposa que trabalha fora e realmente ela é dedicada, se ela é uma profissional que realmente está em destaque, se a esposa realmente é uma boa mãe. E você, esposa, elogie o marido, se ele é um bom pai, se ele é um bom profissional, se ele te ajuda dentro da casa, se ele faz o que é a tarefa dele, se ele realmente faz aquilo que é compromissado. E se essas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, não faz, eles não realizam aquilo que é necessário que você acha que eles deveriam fazer, elogie a si mesmo. Elogie, teça elogio sempre a eles. Por quê? Porque você vai estimulá-los a serem melhores. Elogie seus filhos, elogie seu marido, elogie sua esposa, elogie todos aqueles que você ama. Por quê? Porque assim você está semeando dentro deles luzes. E pode ter certeza, quando você começa a trabalhar isso, a tendência de separação é zero e a tendência de traição também desce a zero. Por quê? As pessoas que se amam não traem as outras. Nesse aspecto da traição, a gente não tem muito o que falar, porque vocês já sabem, é um desvio de conduta que tem gatilhos. O gatilho é tudo isso que eu falei, tanto o homem quanto a mulher. Você não deu a atenção necessária por um longo prazo, você vai ter problema. Você é uma pessoa autoritária, você vai ter problema. Você é uma pessoa concessiva demais, você vai ter problema. Tudo em excesso gera problema e muitas vezes gera traição e causa muito sofrimento.
Então vamos, unindo esses três aspectos, vamos falar da incompatibilidade de crenças. Tudo isso que foi dito aqui, ó, tanto da rotina, como do espelhamento, como da traição, as pessoas lá no fundo vão estudar e vão enxergar que elas são diferentes. Um acreditava numa coisa e a outra na outra. Um acreditava, que realmente a vida é de um jeito e a outra na outra. Um gosta de sair, o outro não. Um gosta disso, o outro daquilo. Eles nunca gostam da mesma coisa. E aí você vai enxergar que quando eles construíram a relação baseada na sexualidade, foi o maior erro da vida deles. E aí alguém vai me perguntar, José Augusto, mas as relações afetivas, elas não são, construídas pelo karma? Lembram para vocês que eu falei? Você pode escolher pagar seu karma da melhor forma ou da pior forma. Tem pessoas que podem escolher pagar o karma quebrando pedra. E tem pessoas que podem escolher pagar o karma fazendo um serviço burocrático, no ar-condicionado. É o mesmo salário, só que a dificuldade é diferente. Quem é que vai escolher o pior? Aquelas pessoas que são o que a gente chama ignorante ao fato de que você pode escolher. Aí você pensa realmente que a vida é um destino que você não controla, e aí você começa a viver a vida no automático e só causa problema. A incompatibilidade de crença, ela é um dos maiores causadores de sofrimento. Ela é um dos maiores causadores de violência doméstica. Ela é um dos maiores causadores de separação. Ela é um dos maiores causadores de traição. Ela é um dos maiores causadores de sofrimento nas relações. Como é triste você enxergar que as pessoas, por serem reativas, constroem um castelo de cartas que vai cair. Casamentos baseados na sexualidade ou simplesmente em valores materiais são decadentes, se arrastam por longo prazo, mas os dois não são felizes. Quantos vocês não conhecem assim? Então tem que fazer uma autoobservação mesmo. Se você encontra-se numa situação igual essa, você pode mudar sim. Como eu falei, mesmo a pessoa sendo diferente de você, se você elogiar, se você projetar coisas boas naquela pessoa, se você realmente investir em transformar o outro em algo muito bom, maravilhoso, você consegue, você tem o poder. Não é para desistir do seu casamento, é para mudar o seu comportamento. Não é aquele jogo que você diz assim, ó, se não posso com ele, me alio a eles. Se não posso com eles, eu vou trabalhar para transformá-los em algo muito melhor. Projetar pensamentos de luzes na outra pessoa, elogiar a outra pessoa, tratar com carinho a outra pessoa, sempre ser uma pessoa atenciosa, sempre dar-se o melhor na relação. Você não vai ser traído, você não vai ter rotina, você não vai ter espelhamento negativo e as suas crenças vão se harmonizar. Pensa em tudo isso, reflita em tudo isso e não deixe o seu casamento, o seu relacionamento entrar numa crise que você depois não vai dar conta de administrar. Todos esses conhecimentos são para melhorar a tua vida, são justamente para transformar você de dentro para fora. Lembra? Tudo isso que eu falei aqui é autoobservação, é você olhar para dentro, é você olhar no espelho, você não vai apontar para o outro. Tudo aqui foi criado por você. Se você foi traído, o outro é um agente para criar algo que você tinha medo. Tudo que você menos quer é o que você mais vai ter. Lembre sempre disso. Se você tiver alguém que queira receber essas orientações espirituais, passe o contato da pessoa para mim ou envie meu contato para ela. Tudo com autorização dela. E para que você teste a pessoa, mande uma orientação espiritual minha. E se ela gostar, aí você efetiva ali a ligação dos contatos. Nunca deixe o seu relacionamento acabar por imaturidade. Nunca deixe o seu relacionamento acabar, se você tem filho, por uma questão reativa. Sempre invista no seu relacionamento. Sempre seja uma pessoa que acredita mais e mais no seu cônjuge. Invista nele. Transforme ele no seu professor. Se ele é uma pessoa difícil, abrace essa ideia. Eu vou transformá-lo, mas numa pessoa melhor. Eu vou projetar nessa pessoa o melhor do melhor que ela tem. E eu vou sempre transferir luzes para essa pessoa. Eu garanto. Você vai mudar toda a sua vida. E depois você vai falar assim, José Augusto, muito obrigado. Olha, gente, vou ficando por aqui. É muito bom falar com vocês. Os mentores espirituais cada dia estão trazendo assim temas que são extremamente relevantes. Eu só sigo a ordem deles.
Todos esses temas são espirituais, trabalham você de maneira a você transformar de dentro para fora a sua vida e tudo vai melhorar, porque tudo já deu certo, tudo já melhorou. Grande abraço e até a nossa próxima transmissão. Até mais!